fortalecimento das relações por meio de parcerias para a implementação de práticas sustentáveis. Para atuar como moderadora, convidamos a senhora Daniele Voto, gerente de governança urbana do WRI Brasil. Convidando para a formação da mesa, gostaríamos de chamar a senhora Ana Carolina Sclo, do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. O senhor Henrique Silveira, da Casa Fluminense. O senhor Ilan Cooperstein, do C40. E, por fim, o senhor Eloy Oliveira, do Instituto República. Com a palavra, a senhora Daniele Voto, WRI Brasil. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite de estar aqui hoje. Para mim é muito bom ver algumas carinhas que eu já conheço, pessoas que estão tão empenhadas para o pleno desenvolvimento sustentável da cidade do Rio de Janeiro. Então, especialmente, agradecer o convite da subsecretária Ana Carla Badaró, do coordenador-geral de planejamento, Daniel Mancebo, também coordenador-geral Ramon Ortiz, Flávia, Samir, todo mundo que está envolvido na organização. Nunca é fácil montar eventos assim. E agradecer também ao público aqui presente, que nós podemos ver que realmente é um público que está muito interessado na temática de desenvolvimento sustentável. O WRI, só para dar uma contextualizada, é uma instituição de pesquisa internacional e a gente vem transformando algumas grandes ideias em realidade, não só no Brasil, mas em mais 8 países no mundo. A nossa parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro já vem de alguns anos. Ano passado, nós ajudamos um pouco na questão da participação social, no plano de desenvolvimento estratégico da cidade. Bom, então, agradecendo novamente o convite, sem mais delongas, eu gostaria de colocar para os senhores que essa mesa vai ter que ser um pouco mais reduzida, em virtude do pequeno atraso que nós tivemos pela manhã, mas tudo bem, a primeira mesa foi muito produtiva, foi muito bom que tivemos esse atraso por conta disso. Vamos começar, então. Eu não sei se eu convido, o que vocês acham? Convido, sim, os meus colegas aqui, de repente, a irem assistir. Vocês têm apresentações, né? Então, eu vou pedir para a Ana Carolina Sclo, que tem que falar com S ainda de vocês aqui, né? Sclo. Se caso vocês não entenderem alguma coisa que eu diga, tipo de gauchês, me avisem, tá? Queria convidar a Ana Carolina Sclo, então, que é a nossa primeira palestrante. Ela é diretora de desenvolvimento institucional e está no CEBEDES desde 2014. Ela é responsável pelas câmaras temáticas e pelos projetos e iniciativas institucionais, como Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura e o Conselho de Líderes. Ana Carolina é mestre em Planejamento Energético e Ambiental, economista e membro do Roster of Experts da UNFCCC, como especialista no setor de energia e lead reviewer para a revisão de inventários nacionais. Então, eu convido os meus colegas a gente tomar o assento aqui para poder ouvir a Carolina e ver melhor sua apresentação. Carolina, com você, 10 minutos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito ao convite para estar aqui. É um prazer poder contribuir com a Prefeitura, contribuir com essas discussões, que eu acho que são fundamentais, e muito bom ver esse auditório lotado. Eu tive dificuldade de encontrar uma cadeira para sentar quando eu cheguei. Eu acho que isso mostra o interesse de todos de estar aqui, de poder participar, de escutar um pouco, de poder contribuir. Isso é muito bom. O CEBEDES, para aqueles que não conhecem, é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. A gente representa no Brasil a rede internacional do World Business Council for Sustainable Development, que congrega cerca de 200 empresas no mundo todo. Assim como nós os representamos no Brasil, existem outros 60 conselhos espalhados em mais de 35 países, e a gente se beneficia muito dessa troca, essa complementariedade entre os países. Aqui na América Latina, os nossos vizinhos têm um histórico muito forte em questões de impacto social. Nós, por outro lado, podemos oferecer
muito conhecimento na área de capital natural, como nós ouvimos aqui um pouquinho do painel anterior, na parte da manhã, então isso é bastante benéfico. Nós temos aqui no Brasil cerca de 60 empresas dos maiores grupos empresariais do país. Em termos de faturamento, isso representa cerca de 45% do PIB nacional, mais de 1 milhão de empregos diretos. Então, são pessoas com quem a gente está lidando o tempo todo, que a gente representa, que a gente consulta e que a gente realmente busca nessa construção de uma visão. Para onde eu aponto isso? Foi. A visão do CBEDES, portanto, é de que em 2050, os 226 milhões de pessoas no país vivam bem, respeitando os limites naturais do planeta. Internamente, a gente tem até metas mais ousadas já para 2020. A gente tenta fazer com o desafio que a gente se colocou, de trazer as variáveis ambiental e social para dentro do processo de tomada de decisão das empresas. A gente conversou um bocado, bom, alguém comentou isso anteriormente, acho que foi o Kelman, a vantagem de você estar um pouquinho para frente, você vai se beneficiando, a gente consegue ter um ganho de escala, aproveitando as palestras anteriores. O Emílio, o próprio Barral comentou a descarbonização, o Emílio falou também desses novos olhares que a gente tem hoje, né? Então, aquele gráfico ali, ele mostra, para quem não conhece, diferentes possíveis trajetórias para que a gente chegue em 2100 com um aumento da temperatura média da superfície terrestre de, no máximo, 2 graus. Recentemente, o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudança climática, ele publicou um relatório fazendo uma análise de o que deveria ser feito para que a gente alcançasse, no máximo, um aumento de 1,5 graus e qual a diferença que isso teria para 2 graus, tendo em vista a preocupação das pequenas ilhas de que com 2 graus já seria o suficiente para que algumas delas deixem de existir. Então, o que a gente vê, claro que você tem trajetórias completamente diferentes, né? A gente poderia ter uma mudança muito radical, ter isso mais paulatinamente ao longo do tempo. Isso aqui toma um pouco emprestado o conceito que se fala de orçamento de carbono, olhando até para 2100, o quanto que a gente ainda poderia emitir para a gente chegar nesse teto do que a gente consideraria razoável, né? No Acordo de Paris, ele foi montado de uma forma diferente do que o Protocolo de Kyoto, né, que foi mencionado anteriormente. Em Kyoto, você estabeleceu uma meta global e você tentou ratear isso pelos países. Agora, o caminho foi o inverso. Cada país apresentou a sua contribuição nacionalmente determinada, o quanto que o país acredita que pode desenvolver entre 2020 e 2030 em termos de redução de emissões de gases de efeito estufa. O problema é que o somatório dessas declarações dos países não fecha essa conta aqui. Ela hoje, do jeito que está, chegaria a mais ou menos um aumento de uns 3,5 graus, 4, ou seja, a gente está bem longe. Se a gente quisesse, de fato, manter em 1,5 grau e não 2, a gente teria mais ou menos 12 anos, é o que aponta o relatório do IPCC, para que essa mudança realmente seja efetivada, ou seja, é muito pouco tempo, e a mudança é absolutamente radical, tem a ver com o nosso dia a dia. O CBEDES, ele lançou na Rio+20 esse documento de visão 2050, acho que é um pouco por isso que a gente está aqui, para poder compartilhar essa nossa experiência. Na época foi feito um documento de longo prazo, né? São cenários qualitativos que foram feitos com as nossas empresas, com muitas mãos, e com esse olhar de aonde nós queremos chegar, para que depois a gente possa construir esse caminho. E aí tem algumas falas que eu acho que são bastante emblemáticas, eu trouxe para compartilhar com vocês, que apareceram nesse relatório, são questões que as empresas trouxeram para a nossa reflexão, né? Houve um resgate da valorização da participação cidadã e de coletividade. As pessoas buscam esse bem-estar global e a plenitude, priorizando questões coletivas e qualidade de vida, com foco na evolução humana, no desenvolvimento sustentável e na sociedade inclusiva. Acho que são questões inspiracionais que a gente tem que ter sempre na nossa cabeça quando a gente vai falando de planejamento. E as cidades brasileiras são orientadas pelo planejamento integrado e participativo para garantir segurança e qualidade de vida,
especialmente com acessibilidade e mobilidade urbana adequadas, ou seja, a gente está vindo do macro para o micro, né? A gente está conversando aqui com a prefeitura, ou seja, a gente pode fazer o caminho oposto, né? Qual é a importância do papel das cidades, do indivíduo, da sociedade, como é que a gente constrói isso e leva isso em âmbito federal. Tem alguns outros esforços que eu acho que vale a pena de a gente comentar aqui, que o CEBED tem participado. A gente faz parte desde o início, como membro fundador, da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. Para quem não conhece, é um movimento. Ele foi iniciado no final de 2013, 2014, olhando já para a COP de Paris, como um momento em que a gente sabia que haveria um resgate da discussão de mudança do clima no mundo como um todo, mas, normalmente, isso está muito atrelado às discussões sobre o setor energético, que ocupa cerca de 80% dos principais inventários de emissões de gases de efeito de estufa dos países. Contudo, no caso brasileiro, a gente tem uma participação muito forte do setor florestal, do setor agro. Portanto, as empresas, as organizações que são mais voltadas para esses setores se mobilizaram e falaram assim, bom, vamos aproveitar essa oportunidade para a gente se juntar e, de novo, fazer com que o tema de florestas ganhe importância. Então, surgiu esse movimento. Hoje ele tem cerca de 180 instituições, ONGs, empresas, setor ambientalista e agro, ou seja, setores historicamente antagônicos, mas que entendem que há uma pauta comum, há uma interseção e a gente vai se fortalecer se a gente puder trabalhar em conjunto. Hoje a coalizão está organizada em fóruns de diálogo. Tá? O CEBEDES ele lidera esse de instrumentos econômicos, que se juntou com o de políticas públicas, tem o de agricultura, agropecuária e silvicultura, floresta nativa e desmatamento. Para cada um desses, a gente estabeleceu uma visão de longo prazo para 2030 e 2050. Um contexto, desafios, oportunidades, macroindicadores. E agora, a partir de 2019, a gente vai começar a trabalhar um plano de ação. Eu acho que é interessante olhar para isso aqui, porque há uma dificuldade nesse exercício de estabelecimento de visão de longo prazo, porque a gente, primeiro, está muito atrelado ao curto prazo, e, segundo, você precisa poder se permitir sonhar. O que lá na frente? Bom, 2050 acabou, não tem desmatamento. É isso. A gente não está mais discutindo instrumento econômico, qual é a linha. Não, isso é meio. O que interessa é aonde a gente vai chegar. É difícil você conseguir ter esse distanciamento. E depois disso, aí sim, como é que a gente chega lá? Qual é esse caminho, de novo? Estou voltando sempre nessa tecla, porque eu acho que é importante. Primeiro, se permitir sonhar bem alto, ser ambicioso, e depois trilhar um caminho para ver o que a gente precisa fazer. Eu acho que a gente tem esses elementos hoje. A gente tem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente tem o Acordo de Paris, a gente tem um elemento inspiracional, está claro que a meta é ambiciosa. Né? Os objetivos do milênio já foram muito importantes, os do desenvolvimento sustentável, eles obrigam a gente a dar um passo além. Já fizemos muito, com certeza, mas temos que fazer muito mais, e é isso que essas plataformas oferecem para a gente. Perdão. O outro que eu gostaria de mencionar, outra iniciativa, é do Fórum Brasileiro de Mudança Climática, muito rapidamente. A gente coordena também a Câmara de Longo Prazo, e a ideia é que, dentro do Acordo de Paris, os países assumiram um compromisso de apresentar em 2020 um compromisso de longo prazo. Né? Então, já 4, 5 países já o fizeram, o Brasil ainda não. Portanto, esse é um esforço, e aí fica aqui o convite. A sociedade toda é convidada a participar. A gente está trabalhando com os setores de agricultura, uso da terra, energia, resíduos, cidades. Então, a gente olha primeiro para tudo que já existe internacionalmente, o contexto nacional, tudo que está sendo produzido pela sociedade, e a ideia é poder estabelecer essa visão de longo prazo. Já existe uma primeira redação, isso tem sido colocado à disposição e para consulta. A gente vai apresentar uma primeira versão na COP, agora na Polônia, e no início do ano que vem abrir para consulta pública. Então, de novo, vocês estão convidados. A próxima reunião vai acontecer em São Paulo no dia 22 de novembro. É inclusivo e a gente precisamos ouvir a todos. Para fechar, o que eu acho que é importante de a gente poder ouvir, e eu acho que é isso que talvez um dos objetivos do dia de hoje, desse diálogo, é de ouvir essas diferentes experiências, né, da academia, da coalizão, do CEBEDES, do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, olhar para esses cenários e entender que é dessa forma que eu acho que a gente consegue buscar
uma organização mais coesa e realmente trabalhar em parceria. Eu acho que é nisso que a gente acredita. O poder público ele tem a oportunidade de ser um incentivador da competitividade e um agente cooperador trabalhando em sinergia com o setor produtivo e sociedade civil. Está todo mundo aqui junto, a gente precisa sonhar junto, e eu acho que cada um tem a sua responsabilidade. Eu acho que isso também é importante de deixar como mensagem. O setor privado tem uma responsabilidade muito grande, o setor público, idem, a gente tem trabalhado cada vez mais em parceria. Eu acho que grande parte, a gente está falando aí de agro, floresta, grande parte das políticas públicas já estão aí. A gente tem o Código Florestal, tem o Renova Bio, tem uma série de políticas. É uma questão de coordenação, de cobrar, de a gente ver realmente se esse caminho que a gente está trilhando é aquele que vai nos levar onde a gente combinou de chegar em 2050. Muito obrigada. Nosso próximo convidado é o senhor Henrique Silveira. Ele é coordenador executivo da Casa Fluminense, uma organização da sociedade civil que atua para a construção de políticas públicas da metrópole do Rio de Janeiro. Ele também já trabalhou no Instituto Pereira Passos como gestor local do programa UPP Social e no IBGE, como supervisor do censo de 2010. Por favor, Henrique, a palavra é sua. Boa tarde a todas e todas. Queria, antes de tudo, agradecer o convite, o Daniel Mancebo, toda a equipe da Subsecretaria de Planejamento, poder estar aqui nessa tarde já, falando um pouco, essa visão mais de longo prazo, 2030, 2050, e trazer um pouco da visão da Casa Fluminense sobre esse processo. E queria dizer que eu fico muito feliz de estar aqui nesse dia aqui com o pessoal da Prefeitura do Rio, porque eu também já fui funcionário da Prefeitura do Rio. Eu trabalhei no Instituto Pereira Passos de 2011 a 2013, no programa UPP Social, e foi uma experiência muito importante para mim, para estar desse lado da gestão pública. Acho que aprendi muito sobre integridade nessa experiência, e muito daquela experiência da UPP Social, que naquele momento era coordenada pelo Ricardo Henriques, que era o presidente do IPP, inspirou muito o processo até de construção da Casa Fluminense. Então, todas aquelas diretrizes de estratégia territorial, informação para qualificar o debate público, espaço de interação entre poder público e sociedade, inspirou muito a gente produzir uma experiência a partir da sociedade civil com esses princípios. Então, enfim, acho que aqui só para sinalizar aqui o início dessa conversa e construir essa ponte aqui de empatia com vocês. Eu fui convidado nessa mesa para abordar, enfim, a mesa de governança integrada, participativa, mas provocado para falar sobre a escala metropolitana, trazer um pouco, a Casa Fluminense é uma organização da sociedade civil que atua para a construção de políticas públicas nessa escala metropolitana, pensando políticas públicas capazes de reduzir desigualdades, aprofundar a democracia e promover desenvolvimento sustentável. E, com essa visão, a gente atua em 3 eixos, um eixo de mobilização, um eixo de informação e um eixo de incidência. Então, na área de mobilização, a gente vai realizar cursos, encontros com a sociedade civil, vai sistematizar a informação, sistematizar propostas, para que, no eixo de incidência, a gente possa levar isso para o poder público e para o debate público também, como é que a gente faz esse debate com a sociedade de uma maneira mais ampla. E é um pouco partindo dessa nossa estratégia de atuação, queria falar um pouco sobre minha apresentação. Tem 2 abordagens. Uma abordagem é fazer considerações aqui sobre o processo de retomada do planejamento e da governança metropolitana nos últimos anos, no Rio de Janeiro. Existe uma história, existem boas notícias aqui, eu acho que é bom que se diga. Existe uma série de limites e desafios, que eu quero também abordar eles aqui. Então, a abordagem é essa metropolitana, e a outra abordagem, muito na chave também de participação, monitoramento, fazer algumas considerações ao plano estratégico do Rio de Janeiro, que eu acho que é uma ferramenta muito importante. Se a gente está falando de 2030, pensar o plano estratégico como uma ferramenta de definição de metas para o monitoramento e acompanhamento da população é um elemento central para dar materialidade a essa visão 2030. Então, eu aperto para cá. Então, eu queria trazer, vou pegar aqui, estou resfriado, então estou aqui fungando aqui, vou pedir desculpa para vocês. Bom, avançar que a gente pensa que 15 minutos é muita coisa e de repente acaba.
né? Então, aqui, essa daqui é uma imagem, eu acho que é sempre bom trazer essa imagem, que é essa imagem do Rio de Janeiro que a gente está enxergando o tempo inteiro, sabe? Essa imagem. Gosto de cruzar logo com essa imagem aqui, que é um gráfico que vai falar sobre renda per capita, renda domiciliar, né? As faixas azuis é onde é que você tem a renda maior e a faixa vermelha é onde você tem renda menor. Então, rapidamente, a metrópole do Rio de Janeiro é uma metrópole com 12 milhões de habitantes, 21 municípios, muito complexa e muito desigual. É desse cenário aí que a gente precisa enfrentar no longo prazo. A gente está falando aqui da Agenda de Desenvolvimento Sustentável, na Agenda 2030, enfim, tem definições clássicas para o desenvolvimento sustentável. A que eu gosto mais de sustentabilidade é a seguinte, é o que vai dizer que sustentabilidade é o que vai definir um piso social, o que é o mínimo que todo mundo tem direito de dignidade, e um teto ambiental. É o máximo de recursos naturais que a gente precisa utilizar, como é que a gente vai produzir uma economia circular. Teve toda a apresentação de energia aqui antes, que fala um pouco disso, né, desse teto de utilização dos recursos naturais. Mas essa dimensão da igualdade precisa estar no centro da agenda da sustentabilidade. Se a gente não colocar a igualdade tão frágil entre nós, nossa sociedade tão desigual, a gente vai tergiversar sobre as questões estruturantes da sustentabilidade. Então, esse é um gráfico que um pouco mostra esse desafio. Aqui eu poderia passar algumas imagens, mas eu trouxe pouco, minha apresentação é pequena. Algumas imagens trazendo indicadores para a gente compreender melhor essa realidade tão desigual da região metropolitana. Esse é um indicador que a gente utiliza muito na Casa Fluminense, que é tempo de deslocamento casa-trabalho, né? Então, esse número aqui indica pessoas que levam mais de 1 hora para ir do seu local de moradia ao seu local de trabalho. A região, acho que aqui, né, o que está de laranja são os piores indicadores, o que está de verde seriam os melhores, né, e o azul é o intermediário. Então, você pegar aqui a população de Japeri, 54% da população de Japeri que está trabalhando, demora mais de 1 hora para se deslocar de casa ao trabalho. No fundo, você tem, novamente, eu trouxe poucos gráficos, mas esse tipo de informação vai refletir o seguinte: a gente tem uma metrópole, que é uma informação que vocês conhecem, mas ela está aí, é uma metrópole que concentra oportunidades na cidade do Rio de Janeiro, concentra oportunidades no eixo central do Rio de Janeiro, né? Então, tem que fazer uma população enorme dessa periferia, essa daqui fica muito evidente, é a região da Baixada, e, no fundo, é a região que é atendida pelo trem, né? Porque se Guapimirim está bom, não quer dizer que está verde aqui, não quer dizer que Guapimirim... Acontece que a população já está impedida de chegar aqui, não tem nem o transporte, então você já tem um pouco o abandono de buscar um emprego na cidade do Rio de Janeiro. É tão custoso chegar lá que é melhor eu fico aqui, eu faço um bico, eu faço um trabalho informal, né? Mas, então, essa região aqui atendida pelo trem, você tem esse tempo de deslocamento muito grande. Então, só para trazer um elemento que reflete ainda o gráfico anterior. Esse daqui é só para ilustrar, a gente está falando da cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, se essa metrópole é muito desigual, dentro da cidade do Rio de Janeiro, você também tem desigualdades muito profundas, né? Esse é o IPS, um indicador desenvolvido pelo IPP e outros parceiros, não recordo aqui de cabeça do nome, mas que vai apontar aqui fragilidades, né, desigualdades grandes aqui na Zona Oeste, região aqui da Pavuna, favelas grandes aqui na Zona Norte, Jacarezinho, Manguinhos, Alemão. Enfim, então, novamente, a gente está falando aqui de um processo de muitas desigualdades, de uma metrópole fraturada por desigualdades urbanas, sociais e econômicas. Mas, quer dizer, para enfrentar essa escala de desigualdades, a gente entende que é importante uma cultura de planejamento por parte do governo, por parte do Estado, e uma cultura de monitoramento por parte da sociedade civil. A gente acredita que essa chave, essa combinação de planejamento estruturante de longo prazo por parte do governo e monitoramento, acompanhamento cidadão por parte da sociedade é o que vai fazer a gente ter políticas que atravessem diversas gestões. Então, essa é uma percepção. Alguns highlights sobre o processo de retomada do planejamento e governança metropolitana do Rio de Janeiro. Esse é um tema, né, muitos aqui acompanharam as discussões promovidas pela Câmara Metropolitana, pelo Modelar Metrópole, quero destacar alguns. Né, quer dizer, a linha do tempo,
a Fundrem, que foi extinta em 89, e você tem a Câmara Metropolitana sendo retomada em 2014, muito em função também de uma resposta a uma decisão do Supremo em 2013. Quer dizer, 2014 você tem esse processo de retomada no âmbito do governo do Estado. 2015 acontecem muitas coisas importantes. Você começa o ano de 2015 com o Congresso Nacional aprovando o Estatuto das Metrópoles. Isso é uma decisão a nível federal que dá uma diretriz, né? 2015 você tem o início do processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Metropolitano, né? O início do modelar a metrópole. Em 2015 também você tem um envio para a LERJ de uma lei que vai definir aquilo que vai ser a governança metropolitana, e que essa lei está parada desde 2015 na LERJ ainda. Então, isso é um problema aqui. Como é que a gente vai estabelecer essa governança se essa lei não for aprovada? O plano metropolitano ele foi concluído. Essa foto aqui é uma foto do resultado, né? Vamos dizer assim, uma foto síntese. Foi realizado. O plano metropolitano ele teve altos e baixos, né? Teve um momento muito difícil, que foi o momento da crise do Rio, da falência do Estado. A gente ficou preocupado se isso ia ser concluído ou não, mas, felizmente, foi. Uma equipe aguerrida, liderada pelo Vicente, está aqui o Firmino, o Acossi, o Pedro Cascon está aqui também, o Paulão está lá no fundo, um pessoal que a gente tem um profundo respeito e admiração, por ter concluído esse processo, né? E o plano, entre pontos positivos e negativos, ele foi concluído. Esse daqui é um resumo executivo, tem os tomos que estão disponíveis na internet e que vão apontar diretrizes muito importantes para esse desenvolvimento do Rio no futuro, que deveria inspirar aqui o nosso processo 2030. Algumas considerações brevíssimas. O plano vai dizer o seguinte: a gente precisa construir no futuro uma metrópole polinuclear, que tenha várias centralidades urbanas para a população acessar emprego, serviços. E o plano afirma quais são elas, né? Santa Cruz, Campo Grande, Madureira, Nova Iguaçu, Caxias, Niterói e São Gonçalo são essas centralidades. Só que eu citei 3 no Rio de Janeiro, né? Madureira, Campo Grande e Santa Cruz. Então, isso deveria novamente inspirar aqui o processo 2030. O plano vai falar uma coisa muito importante, e a Vera falou antes aqui sobre espraiamento urbano, que é a questão: a gente precisa conter o espraiamento urbano e adensar a cidade, compactar a cidade onde já tem infraestrutura. Isso parece meio óbvio, isso é a agenda contemporânea do desenvolvimento urbano, vai versar sobre isso, vai ter diretriz sobre isso. Além da Agenda 2030, tem a nova agenda urbana, né, da ONU Habitat. Então, isso já está sinalizado. Cabe desafios de implementação. Então, eu acho que são aqui esses pontos. Meu tempo encerrou aqui, pediria licença só para fazer um comentário sobre o plano estratégico. Então, novamente, eu acho que já tem um acúmulo sobre isso, e o desafio é colocar isso para frente, num cenário onde, estava falando com o Eloy no início, no plano de governo do governador eleito, né, do Wilson Witzel, diz que ele vai incentivar a expansão urbana para o entorno do arco metropolitano. É uma diretriz totalmente contrária de tudo que já foi discutido, né, de compactação e adensamento. Então, isso é uma sinalização ruim, né, acende um sinal vermelho, né? A nível nacional, a gente tem sinalizações que o Ministério da Cidade vai acabar, vai virar uma secretaria dentro da integração nacional. Então, quem lidera nacionalmente a agenda metropolitana? Novamente, outro sinal de preocupação. No entanto, eu cria espaço para a prefeitura. O papel da Prefeitura do Rio, como é que lidera experiências, né, de cooperação metropolitana. Por fim, comentário aqui final, essa é a última página, a última tela, sobre o processo do plano estratégico, o quanto o plano estratégico é uma ferramenta importante para a gestão da Prefeitura do Rio de Janeiro, para a definição de metas, para a definição e monitoramento das metas, e para o acompanhamento da sociedade. No ano passado, a gente acompanhou, né? 2000, tudo tão intenso, né? Parece. Ano passado, a Prefeitura lançou o plano estratégico, né? A Casa Fluminense acompanhou esse processo, mobilizou uma rede de organizações para participar. E o que eu quero dizer é o seguinte: se esse processo do plano estratégico ele não fecha, ele enfraquece o processo do 2030. Entende?
Porque, senão, você, cara, como é que a gente está olhando para 2030 se a gente não... Estou dizendo fechar, porque se hoje a gente for no site da prefeitura, a gente não vê quais são as metas que foram, de fato, compactuadas pelo governo e que a sociedade pode cobrar. Eu me lembro que, na versão apresentada em julho de 2017, tinha lá 40 mil vagas em creches. Está valendo essa meta? Quantos dessas 40 mil já foram feitas, dessas vagas? É importante dar essa transparência, até para convidar a população para participar do 2030. A gente, na Casa Fluminense, não vou narrar isso aqui, a gente mobilizou muita gente para participar do plano estratégico. A gente cumpriu um papel pedagógico de explicar o que era o plano estratégico para quem não sabia. Criamos uma interação muito respeitosa com a equipe, né, do Daniel, da Aspásia na época. Mas, se esse processo não fecha, e aí eu fecho com essa frase, como é que a Casa Fluminense, por exemplo, que se importa com planejamento, com mobilização, como é que eu vou mobilizar aquilo que foi uma base de interação com o plano estratégico para participar da Agenda 2030 da Prefeitura? Né? Vamos falar, pô, Henrique, você me encheu o saco para participar do acompanhamento do plano estratégico, agora você está me chamando para participar do 2030? Então, enfim, estou colocando, fecho com essa provocação aqui também para todos vocês, porque a gente precisa dar consequência ao plano estratégico, para isso dar mais força institucional, enraizamento à Agenda Rio 2030, que é muito importante. Tá bom? Obrigado, me perdoe pela demora. Só destacando, tudo que o Henrique falou foi super pertinente, está muito, se assemelha muito com o que a gente também trabalha no WRI, mas principalmente essa tua última fala da questão da mobilização. Quando a gente chama a sociedade civil organizada, a população em geral para fazer parte, e a gente não cumpre a nossa parte, não cumpre o nosso lado do contrato, vamos dizer assim, ou seja, pelo menos dá um feedback, pelo menos dá uma resposta para essas pessoas de como ficou aquele trabalho anterior, a gente perde essas pessoas. E aí elas perdem a confiança no governo. E aí a gente que se esforça tanto, vocês que estão aqui o dia inteiro, né, vão achar, poxa, a população não dá valor para o meu trabalho, mas é que ela já passou por outras experiências bem ruins. Então, realmente, essa questão do feedback, do chamar a população para estar junto, ela entende quando não dá para fazer. Ela entende quando não deu para fechar as 40 mil vagas de creche, se for explicado. Então, é uma coisa que eu sempre ressalto, o Daniel sabe que eu sou chata com isso, né, mas é assim, sempre o retorno é melhor do que o silêncio. Então, não vou me delongar mais, porque o nosso tempo é curto, mas eu não podia deixar passar essa, Henrique. O nosso próximo convidado é Ilan Kupperstein. Ele é vice-diretor regional para a América Latina da Rede C40, Cities Climate Leadership Group, onde ele lidera o relacionamento a nível político e técnico com as 12 cidades-membros aqui da região. O Ilan é graduado em Relações Internacionais pela PUC-RJ e mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela London School of Economics. Ilan, cadê você? É que você é pequeno, eu não te enxerguei. 10 minutos. Vamos lá, vou até botar o celular como esse tem. Tá. Bom, primeiro queria agradecer, Daniel, a equipe da Prefeitura, pelo convite, também parabenizar. Eu acho que essa sala cheia, como você colocou, é um testemunho do compromisso, e também ver tantas secretarias e órgãos da Prefeitura envolvidos nesse plano já é um bom sinal para o que está por vir. Bom, como é que tem o... Bom, rapidamente, eu vou falar bem rápido da C40, um pouquinho de um projeto que a gente também está apoiando a Prefeitura do Rio e que eu acho que vai ser muito complementar e adicionar ao Plano de Desenvolvimento Sustentável. Bom, a C40, apesar do nome, são 96 cidades, megacidades ao redor do mundo. Foi criado há 12 anos e a ideia é trazer os líderes em ação climática no mundo e apoiar para acelerar, melhorar e formular ações climáticas. Ações climáticas, a gente vai ver, são... Grande parte do que vocês fazem já são ações climáticas, desde transporte, mobilidade, resíduos, energia, eficiência energética, etc. São mais ou menos 650 milhões de pessoas, em torno hoje de 8% da população mundial e 1/4 da economia. É importante também mencionar que as cidades são os maiores emissores de
gases de efeito estufa hoje, mais ou menos 70% das emissões globais vêm das cidades, mas também são as cidades que oferecem as soluções, onde tem os grandes centros de pesquisa, onde tem normalmente mais capacidade também nos órgãos e nas instituições de governo. Então, o problema e a solução das mudanças climáticas, que é algo urgente, isso aqui é um pouco de um relatório que a gente lançou no começo desse ano sobre o futuro que não queremos, que é o futuro que a gente chama de BAU, que é o Business as Usual. Se a gente não fizer as mudanças necessárias nas cidades, são um pouco essas estimativas das populações que vão sofrer esses efeitos, esses impactos das mudanças climáticas. O Rio, por exemplo, é uma cidade que lidera no estudo de impactos através do IPP e outros órgãos através do IPP, com parceria com a NASA. Esse é um estudo mais global, mas, claro, existem estudos mais específicos também. Bom, a C40 é uma rede de cidades criada por cidades e liderada por cidades. Então, aqui é uma foto da última cúpula que houve na Cidade do México, em 2016. Ali pode-se ver o ex-presidente da C40, Michael Bloomberg, que hoje é presidente do board, junto da Anne Hidalgo, que tinha acabado de ser eleita prefeita de Paris e também presidente da rede. São 17 membros do comitê executivo. Temos hoje 3 representantes da América Latina, que das 96 cidades, 12 estão na região, 4 no Brasil: Rio, São Paulo, Curitiba e Salvador. Bom, não vou me ater aqui é um pouco da história da C40. Começa com o prefeito de Londres, Ken Livingstone, passa pelo prefeito David Miller de Toronto, Bloomberg. Muito interessante também lembrar que o Rio de Janeiro exerceu a presidência durante 3 anos, com o ex-prefeito, e em 2016, como eu mencionei, a Anne Hidalgo vira presidenta, e vamos ter eleições agora em 2019, onde todas as cidades votam. Bom, quando eu mencionei que ações climáticas, na verdade, tem muito a ver também com o que os municípios e agentes municipais como vocês também já fazem, aqui é um pouco eu vi ali que tem até um espanhol ali, Suelo, mas basicamente são as redes. Cada rede tem um gerente, cada cidade escolhe no mínimo 3 redes para se envolver, e nessas redes existe um intercâmbio de informações bastante intenso. Eu vejo aqui vários representantes do Rio em diversas redes, então também espero que essa troca de informações seja rica também para a formulação do plano. Entrando já um pouco no projeto que a gente vai ter com a cidade, fazendo um histórico rápido, em Paris, em 2015, a C40 lançou um relatório mostrando o que as cidades C40 deveriam fazer para atingir a meta dos 2 graus. Também, desde aquele momento, já assume também 1,5 graus como algo importante, então também a gente já dá um passo à frente, que hoje todo mundo já fala que é o que a gente tem que perseguir, só que é agregado. Então, ali mostra uma importância coletiva das cidades, mas diz muito pouco para cada prefeitura, o que cada cidade deve fazer para chegar às metas do Acordo de Paris. O segundo relatório, que é esse, que é a aceleração focalizada, foi uma parceria da C40 com o Centro do McKinsey de Negócios e Meio Ambiente, que tenta categorizar as cidades com base em densidade, renda per capita, distribuição geográfica, para tentar apontar quais são as áreas por tipologia de cidade que deveriam ser priorizadas em ação climática. A gente vai ver quais são essas áreas, mas a última etapa, então, é ir para cada cidade ter um plano de ação climática, levando em conta, óbvio, as suas particularidades de cada contexto. A primeira, isso também não vou me ater, porque acho que já foi muito bem colocado no painel anterior, é a descarbonização da rede, ou seja, fontes limpas para energia. No Brasil, em particular, a governança, as cidades têm muito pouca ingerência sobre a oferta de energia, além de também não ser o maior problema nem para o Brasil, que o Brasil ele tem uma posição bastante particular no seu estágio de desenvolvimento, é o único país onde desmatamento e uso do solo tem tanta participação na emissão. Então, a gente acredita que as cidades, em breve, como é o normal do estágio de desenvolvimento do Brasil, tomarão mais parte no perfil de emissões do Brasil, mas a descarbonização da rede continua sendo. As cidades hoje têm um papel limitado, também no que foi colocado anteriormente, sobre energia distribuída, renovável distribuída, que isso sim as cidades podem fazer, mas sempre acaba sendo uma porcentagem pequena
do consumo. A segunda, sim, que também foi colocado, que é a parte da eficiência. Então, se a descarbonização da rede trata da oferta, a eficiência energética trata da demanda, diminuir a demanda de energia de edifícios, tanto residenciais, comerciais, municipais, das cidades. Temos também o Rio de Janeiro, acredito que é uma das poucas cidades que participa das 4 redes de energia que a C40 tem, incluindo eficiência energética em prédios municipais, residenciais e novos prédios, que trata de códigos de construção. Então, é o que aborda essa área. O terceiro é a facilitação da próxima geração de mobilidade e uso do solo, também como colocou na última apresentação. É necessário, por exemplo, ter vários centros então, de geração de emprego perto da residência, porque isso está atrelado à mobilidade e uso do solo, pelo menos na C40, desde 2016, a gente vê como áreas que têm que ser vistas de forma conjunta. Então, isso inclui desde mobilidade ativa até novas e inovadoras formas de planejamento do solo, captura da mais-valia, eletrificação do transporte, etc. E, por fim, o melhoramento no manejo de resíduos. Hoje, no Rio, se eu não me engano, 8% das emissões do último inventário ainda é de tratamento de resíduos, e isso também é um número que é maior em cidades do sul global, então é algo também a ser levado em conta. Aqui, rapidamente, isso também é agregado, então não é tão relevante para cada cidade, mas é interessante olhar, que seria o quanto de cada área, a nível global, caberia a esses 4 setores que a gente mencionou. Bom, e seguindo essa trajetória, né, tendo um primeiro relatório agregado, um segundo com uma tipologia, a gente chegou no terceiro, que é onde nós estamos agora trabalhando com a Prefeitura do Rio, que é o Plano de Ação Climática. A boa notícia é que é totalmente convergente com o Plano de Desenvolvimento Sustentável. Ele prevê metas mais detalhadas para 2030 e uma visão menos detalhada para 2050, para levar o Rio à neutralidade em emissões de carbono. Isso foi assinado já por 76 prefeitos, incluindo o prefeito Crivella do Rio de Janeiro. E a ideia agora, a C40 tem um projeto de assistência técnica para ajudar o Rio a fazer esse plano, que vai ser verificado externamente, para comprovar que, seguindo esse plano, o Rio chegaria a 0 emissões líquidas até 2050. Líquidas porque o Rio pode emitir, mas, por exemplo, com projetos de reflorestamento, você anula absorvendo uma parcela dessas emissões. Bom, aqui é um pouco, isso aqui está tudo disponível, eu posso passar para vocês, mas são basicamente os passos. Então, é muito importante aqui, eu acho, só para salientar, rapidamente, a meta de emissões é óbvio que isso é o que eu estou falando, mas a governança e colaboração é crucial, e eu acho que é o que está sendo feito aqui de forma muito já interessante e articulada pela Prefeitura. A resiliência, que é a parte de adaptação, também vai estar no plano e é necessária. A gente sabe como o Rio de Janeiro é uma cidade particularmente suscetível aos impactos das mudanças climáticas, é uma cidade, inclusive, líder no mundo no estudo e no planejamento desses impactos, né, em se adaptar a esses impactos das mudanças climáticas. E, por fim, os benefícios sociais, que é algo que o Daniel mencionou no começo, que tem que se levar em conta as prioridades e o contexto socioeconômico da cidade. Então, isso não pode ser feito de forma desvinculada do contexto do Rio de Janeiro. Aqui, de fato, são os 3 grandes passos. Eu acho que também converge muito com o que foi apresentado pelo Daniel do Plano de Desenvolvimento Sustentável, também não vou me ater muito. Só para passar rapidamente para vocês, aqui eu não consegui mudar do espanhol, porque já era o que tinha sido feito para a América Latina, mas basicamente a ideia é também outra convergência, que é o tempo. Chegar até o fim do ano que vem com um plano, provavelmente, ou a parte climática, né, do Plano de Desenvolvimento Sustentável já pronto, para chegar à COP26 em 2020. A ideia é que todas as cidades C40 tenham um plano de ação climática. E também vale, de novo, ressaltar que o Rio é uma das únicas cidades da América Latina que já tem um plano de ação climática, que vai ser revisado, mas sempre teve uma liderança nesse contexto.
finalmente, só para vocês saberem, nesse site, resourcecenter.c40.org, tem tudo isso que eu estou falando, tem o marco de planificação, que não é um modelo, é basicamente o que deve ser levado em conta, cada cidade vai fazer da sua maneira. Já tem 7 planos que foram parte da fase piloto, ou seja, já são 7 planos de cidades em todas as regiões do mundo. Aqui na América Latina, a cidade do México foi a cidade com plano piloto que está para ser lançado, que vocês podem olhar como é que seria um plano piloto já consistente com o Acordo de Paris. Também queria colocar que eu estou aqui com a Fernanda Barbosa, que é a mais nova membro da C40 aqui no Rio, que também está dando um apoio direto, e não é à toa que ela está no Rio, é justamente para ter uma pessoa baseada no escritório da C40 que fica no Palácio da Cidade para apoiar, não só o Rio, mas as outras cidades brasileiras e da América Latina nesse processo. E é isso. Eu sei que já encerrou meu tempo. Obrigado. Obrigada. Bom, o nosso último convidado para essa sessão de agora é o senhor Eloy Oliveira, que o Eloy vem conversar hoje com a gente, e ele é mestre em Administração Pública pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, bacharel em Direito pela UFMJ, e ele tem mais de uma década de experiência trabalhando com governos, ocupando posições dentro e fora da administração pública. Obrigada, Eloy. Boa tarde. Serei breve, cumprirei o tempo, não precisa se preocupar. Agradeço aqui ao Daniel pelo convite, agradeço a Daniele pela apresentação. E, aproveitando-me aí do que todos disseram, acho que a minha fala ela se encaixa muito, de uma forma geral, de um pressuposto que a gente precisa para alcançar o ODS, né? Então, vendo a fala de todo mundo aqui, eu não tenho dúvida que o governo é, sim, a principal ferramenta que a gente tem para alcançar esses objetivos, assim como é o governo também a principal ferramenta que a gente tem para combater os grandes males que a gente tem hoje. Então, não conseguiremos resolver o problema da saúde, da educação, da segurança pública sem o governo. A gente não podemos nos iludir, não conseguiremos. Nem a iniciativa privada, nem a sociedade civil organizada vai conseguir resolver isso sem o governo, mas a gente pode apoiar esse governo e, para a gente garantir que esse governo chegue lá, a gente precisa que ele tenha o capital humano necessário. E o capital humano, ele é tão importante quanto o outro capital, quanto os recursos. Então, eles têm que andar lado a lado. Não é à toa que, cada vez mais, o termo recursos humanos vem sendo trocado por capital humano, porque realmente tem que ser cuidado tão bem quanto a gente cuida do nosso dinheiro. O Instituto República, que é a instituição que eu represento, agora é minha vez de apanhar aqui com os slides, né? É uma instituição, uma fundação privada que financia projetos para a melhoria do capital humano. Nosso negócio é ajudar a capacitar as pessoas, investir em formação, ajudar a reconhecer as pessoas que estão fazendo um bom trabalho e conectar essas pessoas para os diversos projetos. Então, eu peguei aqui quatro perguntas e vou dar alguns exemplos que eu tenho visto de boas formas de apoiar essa melhoria do capital humano no serviço público, e todas baseadas em boas práticas internacionais. Então, as 4 perguntas estão aqui no carro. Como atrair mais gente boa para o serviço público? Como capacitar os servidores públicos que já estão lá? Como reconhecer e valorizar quem está fazendo um bom trabalho? E como conectar esses servidores públicos de excelência para que gere um ambiente de troca e, a partir disso, a gente consiga ter mais frutos. Então, como atrair mais gente boa para o serviço público? Trouxe o exemplo aqui do Vetor Brasil. Alguém conhece o Vetor Brasil aqui? Levante a mão. Bastante gente. Tem uma turma boa que conhece, tem uma turma boa que não conhece. O Vetor é uma startup, nós somos um dos investidores do Vetor Brasil, e a grande sacada do Vetor
foi que existiam jovens muito bem formados, que tinham uma baita vontade de ter uma experiência na área pública, mas não sabiam como. Eles achavam, pô, só fazendo concurso público que eu posso ter uma experiência na área pública, mas aí demora demais, é muito complicado, ou só se eu conhecer alguém. E o Vetor, ele construiu uma ponte para ligar a oferta à demanda. Então, o Vetor chega numa secretaria ou num órgão público e pergunta para o gestor, olha, gestor, você tem aí alguns cargos comissionados que você pode colocar gente estranha aos quadros. Se eu trouxer para você aqui 10 currículos de jovens das melhores universidades do Brasil, com a melhor formação possível, você teria interesse em chamá-los para trabalhar com você durante 1 ano, 2 anos, para testar esse pessoal? Se você não tiver interesse, eles vão trabalhar em uma consultoria dessas grandes consultorias internacionais, vão ganhar muito mais dinheiro e vão seguir a vida deles. O Vetor, é claro que o gestor público falou assim, pô, eu quero, você está me trazendo uma turma aí de primeira qualidade que está querendo trabalhar por esse salário aqui, eu não vou querer. E, ao mesmo tempo, eles foram nas universidades e perguntaram para os jovens e fizeram essa conexão. No último processo seletivo, o Vetor faz um processo super cheio de fases, eles receberam 15 mil interessados, todo mundo passa primeiro por uma prova online, depois uma entrevista, até chegar na reta final. Desses 15 mil, 80 chegaram no final e foram apresentados aí para os governos. Olha que peneira, 15 mil para tirar 80. Tudo gente do ITA, UFRJ, USP, das melhores universidades. E eles têm feito isso pelos últimos anos e tem gerado um resultado fenomenal. Assim, eu tenho visto de perto o resultado dos vetores aí espalhados. Na Prefeitura do Rio já teve, em Niterói já teve, no governo do estado já teve também, e o resultado é muito bom. Então, a gente tem como atrair esses novos talentos para o serviço público. Aqui, o programa de trainee, esse que eu falei, e agora eles já estão avançando um programa mais sênior. Selecionaram a secretária de Educação de Londrina, por exemplo, já com uma bagagem maior. Capacitação dos servidores públicos. Precisamos capacitar os servidores públicos. Mas em quê? O que seriam conhecimentos úteis para os desafios que a gente vê aí no nosso futuro? Algumas boas sugestões são essas, na verdade são duas, a de baixo é conectada. Por exemplo, o J-POL é o Laboratório de Políticas Públicas do MIT, a gente tem uma parceria com eles, e o J-POL, o negócio deles é política pública baseada em evidência. Eles fazem avaliação de política pública e ensinam aos gestores públicos como é que eles podem fazer política pública baseada em evidência. Então, o que é isso? É você fazer política pública baseada em dados, não em achômetro. E, a partir de pesquisa, a gente consegue chegar a algumas conclusões incríveis. Por exemplo, um exemplo rápido, fizeram na África uma pesquisa de custo-benefício para ver o que eles podiam fazer para manter as crianças na escola. E aí tinham diversas opções. Vamos dar lanche para as crianças, vamos dar um uniforme legal, vamos dar uma infraestrutura legal, vamos dar vermífugo, diversas coisas. Quem tem um chute? O que foi mais custo efetivo? Qual que o centavo gerou mais tempo de permanência das crianças? Quem tem um bom chute? Ninguém se arrisca? Como a gente tem pouco tempo, eu vou acelerar. O vermífugo foi a melhor solução. Era o que era mais barato para garantir a estadia da criança na escola, porque a criança que tem verme, ela passa mal, falta aula, ela fica desanimada, ela está doente sempre. Então, o que era mais barato para garantir a permanência das crianças era o vermífugo. É lógico que, além do vermífugo, você vai dar os outros elementos, mas você sabe que ele é primordial, porque ele é barato e ele tem um impacto forte. E isso foi feito, isso contraria um pouco a nossa expectativa, mas a partir do estudo baseado em evidências e testes, você chega a essa conclusão. Um outro exemplo legal de formação é essa do Lidera Rio, que é uma parceria nossa com o CLP e com o Sebrae também, ficou faltando aqui, que é uma formação baseada em cases e de aprender fazendo, né? Então, hoje, não adianta a gente ficar lendo em livro, a gente tem que aprender fazendo. E essa é uma formação muito interessante,
porque os gestores públicos das prefeituras do Rio, eles têm uma série de aulas e no desenrolar dessas aulas eles desenvolvem um projeto que vai ser implementado e depois tem uma fase de acompanhamento, então é uma coisa bem prática, são formas de formar os servidores que vêm surgindo. Reconhecimento e valorização. Trouxe o exemplo aqui do Prêmio Espírito Público. Quem conhece o Prêmio Espírito Público, levanta a mão aí também. Ó, turma boa, hein? Estou vendo aqui minha galera. O Prêmio Espírito Público é uma iniciativa de reconhecimento dos bons servidores públicos, que foi criada esse ano. Nós somos um dos idealizadores, ao lado de uma dúzia de outras instituições, do BID, etc. e tal. E a ideia é a gente premiar e reconhecer e valorizar as pessoas que dedicam a sua carreira, a sua vida no serviço público. Todo mundo aqui conhece alguém. Quem conhece aqui alguém que dedica mesmo, se dedica, se desdobra no serviço público? Levanta a mão aí, gente. Agora todo mundo tem que... todo mundo levantou. São vários exemplos, só que a gente esquece de agradecer essas pessoas, esquece de valorizá-las. Então, esse prêmio ele veio com o intuito de cumprir esse papel. Além desse prêmio, um outro exemplo interessante é o do governo da Nova Zelândia, que criou um manual de valorização e distribuiu para suas secretarias. Então, a partir desse manual, você tinha uma série de ideias práticas que você podia fazer para reconhecer os melhores servidores, fazer um quadro de servidor do mês, tem uma série de ideias ali, super simples e que tem custo baixíssimo, né? Você fazer um quadro, colocar lá o servidor do mês, ou os aniversariantes, ou qualquer coisa, é o custo só da foto da pessoa para colocar na parede, é muito baixo. Finalmente, formas de conectar esses servidores públicos. Eu estou bem rápido, hein? Vou acabar dentro do meu tempo. Dois programas interessantes. Esse com a Universidade de Colômbia, ele está muito atrelado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 10. A gente criou, junto com eles, um programa de lideranças femininas no serviço público. Temos aqui a Jana, temos aqui algumas das participantes desse programa, que podem falar em primeira mão. Mas a ideia é combater, de ajudar essas mulheres que têm um potencial e que têm a vontade de assumir os postos de comando do governo a conseguir romper a barreira. Esse ano fizeram um estudo, a partir do portal da transparência, para olhar quem estava em cargo de direção e presidência de empresas públicas federais e quem era mulher. Uma coisa simples, você vai no portal da transparência, olha lá quem é diretor, presidente, quem é mulher. Super simples. Quantas mulheres tinham nessa contagem? 8%. O mesmo número de mulher era o mesmo número de Ricardo. Tinha 8% de Ricardo. Quem é Ricardo aqui? Levanta a mão para ver se tem tanto Ricardo. Pô, só tem um Ricardo aqui na plateia. Assim, não tem tanto Ricardo assim no mundo. O negócio é que tem pouca mulher. E segundo dados da OCDE, as mulheres elas são, em média, mais preparadas, elas estudam muito mais que os homens, têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, e ainda assim elas têm uma dificuldade de romper essa barreira, e por isso são importantes esses programas para ajudar a quebrar essa barreira e criar mais igualdade no serviço público. O programa ao lado é um programa nosso de rede também, focado em área de RH, em área de capital humano. Vocês podem olhar no site republicafellows.org para ter mais informação, que o meu tempo acabou. Outras ideias não vou falar, mas deixo aqui meu contato. Essas iniciativas e outras estão no nosso site republica.org e eu também estou à disposição para falar com vocês quando a gente encerrar essa mesa aqui. Muito obrigado, gente. Obrigada, Eloy. Tem poucos Ricardos no mundo. Pois é, não. Eu sempre uso o exemplo de, quando eu vou numa prefeitura, vamos tirar uma foto do secretariado, vamos juntar os secretários, o prefeito, vamos tirar uma foto. Aí tem, assim, 1, 2 mulheres, geralmente Secretaria de Educação, Secretaria de Social, alguma coisa assim. Mas aí quando a gente vai para o gabinete, na hora, né, de fazer a roda girar mesmo, a mulherada está lá, presente. Mas muito obrigada pela tua apresentação. Acho que é super importante a valorização do gestor público, do servidor público em geral. Eu gostaria de saber se a gente tem tempo para perguntas. Temos? Então tá.
Vamos fazer o mesmo esquema da outra mesa. 3 perguntas e eu peço que a pessoa se apresente e diga para quem está endereçando. Desculpa, eu gostaria de convidar os participantes para tomarem assento. Perdão. Eu acho que... infelizmente, a Ana Carolina e o Henrique precisaram sair por conta de compromissos. Peço desculpas, eles pediram para deixar um abraço para vocês, mas eles tiveram que se retirar. Então, temos aqui C40 e temos aqui a República. Alguém tem perguntas? Ricardo. Bom, vou dar um esquenta, então. Como é que a C40, é uma pergunta um pouco retórica, como é que a C40 efetivamente pode ajudar, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, que tem esse problema gravíssimo em relação às mudanças climáticas, como é que ela efetivamente pode ajudar a cidade do Rio de Janeiro nesse sentido, para mitigar e adaptar? Bom, o nosso modelo de cidade, de rede, é que não é a gente que diz como é que a gente ajuda a cidade busca o apoio que, dentro do seu contexto, dentro das suas linhas de ação, ele elencou como prioridades e a C40 tenta ajudar. Então, a origem da C40 previa basicamente intercâmbio de informações. Então, vamos supor, o Rio de Janeiro tem um projeto específico de BRT. Então, se quisesse saber como faz... Eu tive a oportunidade aqui de ver o oposto. O representante de Ho Chi Minh, que ia fazer o primeiro BRT do Vietnã, veio para um evento também da C40 em Curitiba, quis parar no Rio por um dia. A gente rodou com a apresentação do pessoal da Secretaria de Transporte aqui do Rio, da CMTR, por acho que 150 quilômetros, foi e voltou. E eles vendo cada detalhe, qual era o material que colocavam na parada, por que era dessa cor, não era, como é que era, e a partir disso ele fez 3 ou 4 mudanças no plano do BRT em Ho Chi Minh. E eu acho que o Rio também tem exemplos do contrário, de ter um projeto, ter um programa, a gente tentar colocar a cidade em contato com outras cidades que tenham projetos similares para ter esse intercâmbio. Então, é não reinventar a roda. A gente não chega com a solução, não temos esse objetivo, e sim de tentar encontrar o que há de similar no mundo e que poderia ser útil para o Rio. Agora, de fato, a gente tem alguns programas de assistência técnica, mas sempre partindo de projetos da cidade. Então, por exemplo, eficiência energética também, o Rio de Janeiro ganhou um projeto para avaliar algumas escolas em ações de eficiência energética, quanto custaria, em quanto tempo teria o payback, etc., mas sempre partindo da cidade. Então, essa pergunta a gente inverte, né? Obrigada, Ela. Eloy, tu falaste no final que teria mais algumas ideias para expor, mas que não teria tempo. Temos a oportunidade agora. Se tu quiser expor uma ou duas dessas suas ideias. Na verdade, são mais reflexões, né, sobre o capital humano no serviço público de amanhã. E já que a gente está pensando aqui no nosso horizonte aí 2030, 2050, eu deixo uma reflexão para todo mundo. O jovem de hoje, ele vai ser o profissional público de amanhã. E o sistema que nós temos hoje no serviço público, ele assusta um pouco esse jovem, ele afasta um pouco esse jovem. Se vocês têm adolescentes em casa, perguntem para eles se eles querem entrar num emprego e ficar naquele mesmo lugar por 30 anos, trabalhando com a mesma coisa. Acho que 90% deles vão falar que não. Hoje a gente tem um dinamismo muito grande, o jovem quer experimentar várias coisas, ele quer trabalhar num lugar por 3, 4 anos, depois trabalhar em outro lugar, ter uma outra experiência totalmente diferente. Então, a gente precisa buscar formas de criar mecanismos para atrair esses talentos de uma forma que o serviço público seja mais interessante para eles e que a gente consiga mudar um pouquinho, manter esse pessoal sempre estimulado, sempre animado, com novos desafios, com alguma rotatividade nesse sentido.
Vocês já têm algum exemplo dessa questão, por exemplo, de rotatividade em algum governo, ou aqui no Brasil, ou na América Latina, alguma coisa assim? Existem poucos exemplos. O que a gente vê mais são em órgãos multilaterais, que não são bem de governo, que aí você tem alguns programas que imitam da iniciativa privada de trainee, em que a pessoa passa por diversos setores até achar aquele que ela se identifica melhor e fica ali um tempo, depois vai ser enviada para um outro setor. Então, estimula uma troca periódica para manter sempre um desafio novo, para manter sempre uma novidade no trabalho. O Banco Mundial, o BID, todos eles têm esse tipo de programa. Bom, queria muito agradecer a vocês pela presença e também por dividir conosco um pouco da experiência de vocês. Sempre é muito importante conhecer o que a C40 está fazendo, a República está fazendo e como é que a gente pode ajudar mais a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada mesmo e eu acho que agora seguimos o baile.